Ontem, senhor presidente, participei da terceira edição do Prêmio Top Etanol, evento que premia trabalhadores e seus autores em temas relativos à agroenergia, bem como personalidades que tenham contribuído de forma acentuada para o setor. O Prêmio Top Etanol é uma iniciativa do programa ou do projeto Agora, que reúne empresas de toda a cadeia sucroenergética do país e oferece premiações em 4 modalidades: jornalismo, trabalhos acadêmicos, fotografia e inovação tecnológica. Aliás, como paranaense, não poderia deixar de saudar a presença da Associação dos Produtores de Bioenergia do meu estado, a Alcopar, na pessoa do seu presidente, o Miguel Tranin. Entre outros promotores deste importante evento, também estava o Fórum, que representa todo o país, e a Única, que representa a União das Empresas de Açúcar no Brasil, açúcar e álcool no Brasil. Penso, senhor presidente, que foi extremamente oportuna a realização do Top Etanol a menos de 15 dias do início da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que é a Rio+20. Afinal, no que se refere à sustentabilidade, energia e ambiental, o programa Etanol Brasileiro talvez seja o exemplo de maior sucesso que poderemos apresentar ao mundo na Rio+20. Ao longo dos seus 8 anos de governo, o ex-presidente Lula promoveu nos 4 cantos do mundo o etanol brasileiro, divulgando nossa experiência de mais de 30 anos de produção e, sobretudo, as vantagens energéticas e ambientais da proliferação mundial do uso e da produção do etanol. Aquilo ficou conhecido como a busca pela comoditização do etanol. Foi uma causa perseguida de forma permanente pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Além dos benefícios ao meio ambiente, a transformação do etanol em commodities é uma oportunidade de geração de emprego e renda para muitos dos países que mais precisam desenvolver-se no mundo. É verdade que a crise econômica mundial, a partir do ano de 2008, impactou de forma negativa na maioria das fontes alternativas renováveis de produção de energia. Porém, com a retomada dos altos preços do barril do petróleo, felizmente, além das vantagens ambientais, voltou a fazer sentido econômico o investimento em energia não poluente. Senhoras e senhores senadores, no que se refere à sustentabilidade, tema central da Rio+20, a produção de etanol no Brasil merece destaque internacional. Depois de muitos anos de investimento e pesquisa, o Brasil pode apresentar ao mundo uma fonte de energia avançada do ponto de vista ambiental e eficiente do ponto de vista energético e viável economicamente. Isso tudo sem falar nas condições logísticas de distribuição e consumo que já atingimos e podemos mostrar ao mundo. Afinal, há anos, todos os postos de gasolina do Brasil possuem ao menos uma bomba de etanol. Além disso, o país já possui uma frota de automóveis composta, em sua maioria, pelos chamados flex, carros flex, e cuja venda anual já responde por cerca de 90% do total dos veículos vendidos nesse país. A Rio+20, com certeza, e com a grandeza que esperamos, terá, com a presença expressiva de chefes de estados, de diplomatas, cientistas, acadêmicos, políticos, jornalistas, representantes do terceiro setor, as chamadas ONGs, enfim, de todos que comparecerem na capital fluminense, é uma oportunidade única
para que o nosso país, na condição de anfitrião, possa apresentar ao planeta suas melhores experiências de sucesso. E, certamente, o etanol é uma delas. Se ao longo dos 8 anos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se esse cidadão brasileiro viajou o mundo como um caixeiro viajante, vendendo o etanol brasileiro, agora, na Rio+20, teremos o mundo inteiro no Brasil para efetivamente conhecer a história de sucesso e eficiência da produção e do consumo do petróleo verde brasileiro. Não podemos perder esta oportunidade, senhor presidente. Na mesma linha de sucesso, apenas com menor tempo de experiência, está o Programa Nacional de Biodiesel, cujos resultados demonstram novo acerto no governo anterior, mantido hoje pela nossa presidente Dilma. O programa ganhou em escala e, embora não tenha atingido sua plenitude no que se refere à geração de renda para os pequenos produtores rurais, já é uma realidade totalmente implementada na matriz de combustível nacional. Afinal, vivemos uma era do B5, em que 5% de todo o diesel vendido nos postos do nosso país é biodiesel. Mas, senhoras e senhores senadores, voltando ao etanol, no momento em que celebro e destaco o êxito desse setor, é imperioso destacar o momento da crise econômica enfrentada por ele. Ontem, no evento Top Etanol, tivemos a oportunidade de ouvir pronunciamentos de vários líderes do setor, externando grande preocupação com as dificuldades econômicas enfrentadas por toda a cadeia produtiva de cana-de-açúcar. Na ocasião, foi destacada a necessidade de buscar, junto ao governo federal, a implementação efetiva de políticas públicas voltada para a retomada do crescimento do setor. Afinal, a tão sonhada comoditização do etanol como combustível mundial significa aumento constante e expressivo de demanda pelo etanol, o que significa necessidade de ampliação da capacidade atual de produção. Depois de muitos anos, o Brasil conseguiu quebrar históricas barreiras internacionais e permitir a entrada do etanol brasileiro em mercados importantes, como os Estados Unidos da América. E exatamente neste momento, quando esperávamos estar aptos a incrementar nossas exportações para os norte-americanos, estamos hoje importando etanol daquele país. É evidente, portanto, a importância de viabilizarmos e incentivarmos a implementação e a ampliação da produção nacional de etanol, responsável pela geração de centenas de milhares de empregos em todo o nosso país. Mas, para tanto, é essencial a construção de políticas públicas voltadas a esse desafio, senhor presidente. É imperioso, portanto, senhor presidente, que a cadeia produtiva do setor e o governo federal possam aprofundar suas conversas e buscar caminhos para que o sonho do ex-presidente Lula da Silva de ver o etanol brasileiro ao redor do mundo possa ser concretizado. E não só pelo sonho do ex-presidente, mas também para que isso torne uma fonte de renda das mais importantes deste país. O momento, senhor presidente, é esse, quando o nosso país cedia uma conferência da ONU sobre a sustentabilidade a Rio+20. E quando temos, enfim, quando estamos, senhor presidente, enfim, rompendo barreiras de comércio internacional do nosso etanol. Senhor presidente, sou o relator aqui no Senado Federal, na Comissão de Agricultura, do marco regulatório do etanol, dos biocombustíveis. E percebendo a importância, neste momento, de nós criarmos energias renováveis, eu acho que o Senado Federal terá a oportunidade de construir, senhor presidente e senhora senadora Ana Amélia,
uma grande legislação para o momento, para o amanhã e para o futuro do Brasil, no que diz respeito à sustentabilidade na produção de combustíveis renováveis. Com muita honra, concedo uma parte à senadora Ana Amélia. Senador Sérgio Souza, cumprimentos pela abordagem desse tema, praticamente às vésperas da Rio+20, em que o Brasil vai demonstrar realmente o seu protagonismo logo após a sanção e os vetos da presidente ao Código Florestal, que tem a ver também, e tudo, diretamente, à sustentabilidade. A questão relacionada ao etanol, uma energia renovável e ambientalmente correta, representa o marco que o Brasil teve nessa projeção. E o Proálcool foi um projeto lá de 30 anos passados, revitalizado, evidentemente, pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mas que teve uma história longa quando houve a primeira crise do petróleo nos anos 80, e antes disso já se trabalhava nessa alternativa. E hoje o Brasil mostra que tem alta competitividade, usando como matéria-prima a cana-de-açúcar para a produção do etanol. É um produto de exportação, de alto consumo no mercado interno. E hoje somos até importadores de etanol. Somos. E os Estados Unidos, que, digamos, disputam com o Brasil esta parelhamente no mesmo nível, mas o produto, a matéria-prima usada para o etanol americano é o milho, que é um produto de largo consumo humano e, portanto, um produto nobre, seria dizer. Então, eu cumprimento a Vossa Excelência e dizer que também do passivo deixado pela moagem da cana é possível produzir energia limpa e resolver também esse passivo ambiental, tanto quanto no caso do meu estado, que tem uma produção de arroz, que a casca do arroz também pode ser usada para a produção de energia, o que seria uma boa solução para o meio ambiente e também resolver esse passivo ambiental. Parabéns, senador Sérgio Souza. Obrigado, senadora Ana Amélia. Hoje, a cana-de-açúcar, que é a matriz principal para a produção do etanol no Brasil, e nós estamos descobrindo, vem aí o etanol de terceira geração. E aí talvez seja da mesma forma do etanol extraído da palha do arroz ou até mesmo da biomassa de produtos de reflorestamento. E nós dobraremos, dentro das mesmas usinas, a produção de etanol, utilizando as mesmas áreas plantadas ou as mesmas áreas utilizadas. E, além disso, tem alguns subprodutos que vêm da cana e do etanol, mas da cana-de-açúcar principalmente, como o plástico biodegradável. Eu acho que nós temos, senhor presidente, grandes avanços para ainda conquistarmos neste setor, e a presença do Senado Federal, a presença do Congresso Nacional e do governo brasileiro é importante para que possamos evoluir ainda mais nesse setor. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa tarde a todos.